Olá, senhoras e senhores. Hoje eu vou falar com ela, que desde o começo teve uma vida muito difícil, mas que no fundo do coração ela queria montar uma empresa própria, uma empresa para transformar a vida de pessoas. Hoje ela montou aqui em Araçatuba Ciclo Spinning, juntamente com o Rodrigo. No De Frente com o Pri Casteleto a gente conversa com ela, Mayra Gato. E com o De Frente com o Pri Casteleto, ela, Mayra Gato, gente. Muito prazer, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite aqui. E a gente quer saber de você, quem é Mayra Gato? O Rodrigo tá vindo já já para fazer uma participação. Se ele não tiver, depois a gente faz uma vinhetinha com ele aqui. Mas a sua história também é junto com a dele, né? Quantos anos de casado? 3 anos que a gente tá junto, vai fazer 3 anos. 3 anos. Mayra, conta um pouco da sua história. Como começou? A gente quer saber sobre a Ciclo Spinning, que eu gosto muito, a gente vai falar disso. Mas a gente quer saber a sua história. Como tudo isso começou, mas quem é Mayra? Acho legal, porque como eu digo muito isso, eu acho que por trás de uma empresa, Pri, existe quem montou essa empresa. Sim. Quando as pessoas falam, essa empresa é legal, ela comunica bem, eu acho que justamente essa cultura, né, vem dos nossos valores. Por isso que eu gosto muito da história mesmo, de quem está por trás. Agradeço o seu convite, acho muito importante a gente poder contar aqui, compartilhar. E a Mayra é uma goiana, nascida em Goiânia mesmo, capital. Goiana. Achei que era daqui, de Araçatuba. Não, sou nascida em Goiânia. Eu moro aqui faz 7 anos. 7 anos apenas. Mas por conta de trabalho? Então, a gente vê, é uma historinha que eu vou até te contar uma parte, porque a minha vinda para Araçatuba foi um divisor de águas na minha vida, assim. Então, eu vou chegar nessa parte, vou te contar um pouquinho. Já, gente. Vou te contar um pouquinho quem é. Então, eu sou nascida no interior de Goiás, em Goiânia, quer dizer, e fui criada no interior de Goiás. A gente sempre morou em cidades bem pequenininhas, nós éramos pobres mesmo. Não miseráveis, mas eu vim de uma família pobre. Sim. Então, eu tenho lembranças, mas sempre feliz. Meu pai tem uma doença psiquiátrica. Então, eu tenho lembranças, assim, de muita dificuldade. Minhas tias teve fase na nossa vida que davam cesta básica pra gente. Eu conto isso hoje com muito orgulho, porque isso me fez chegar até aqui e ter toda essa coragem. Uma vivência, né? Você sair da zona de conforto, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre administrar uma empresa, lá no final que a gente vai falar sobre isso, e passar por tudo que passou, eu acho que é um aprendizado. Total, né? Pri, total. Eu falo, a nossa história, eu entendo assim que tudo coopera para quem a gente é. Eu seria muito injusto se eu falasse a Mayra é a dona da Ciclo, que foi criada agora, não. A Mayra é essa construção que passou por tudo isso. Então, assim, meu pai, mesmo doente, ele sempre foi muito batalhador. Meu pai ensinou muito pra gente os nossos valores enraizados sobre honestidade. Honestidade, assim, não tinha mais ou menos meio termo na minha família. Era uma moeda que não é sua, não é sua. Então, e assim, aquele tempo da sobrancelha erguida, né? Eu era desse tempo. Os pais erguiam a sobrancelha, a gente já ficava... Opa! Meu Deus, de longe. O que aconteceu? O que eu fiz? O que eu fiz? Já parava, exatamente, bem isso. Então, meu pai ensinou muito isso e meu pai sempre foi muito trabalhador. O meu pai, nós tínhamos uma farmácia, assim, no começo, né, meu pai foi mudando, ele era caminhoneiro, aí depois eu, adolescente, a gente tinha uma farmácia. E eu lembro muito do meu pai acordando de madrugada para atender as pessoas. Lá na cidadezinha que a gente morava, e isso há muitos anos atrás, mais de 20 anos, 20 e tantos, né, eu fiz 38, o meu pai, as pessoas tinham ele como um médico e ele tinha uma farmácia e nem farmacêutico formado ele era. Então ele era dono de uma farmácia, né? Há muitos anos atrás isso era permitido. Formava-se uma credibilidade, né? Total. Na cidade ele tinha uma credibilidade que as pessoas confiavam mais nele do que no médico, assim. Por quê? Porque meu pai, ele cuidava de pessoas, ele se preocupava com pessoas e vidas. E eu acho que isso que ele deixou muito forte em mim e nos meus irmãos.
A gente realmente, assim, se preocupa com pessoas. Eu acho que o dinheiro, ele é consequência, o que a gente entrega é consequência, a gente pode entregar qualquer coisa. E isso vai aumentando cada vez que você transforma mais vidas, Mais né? vidas. Eu acho, Então, acredito Pri, eu muito acho que nisso. quando você se preocupa em cuidar de pessoas, você pode vender qualquer coisa. Sim. Porque você está interessado naquela vida, você está interessado em fazer bem feito o que você está fazendo. E minha mãe ensinou coragem. Minha mãe é coragem. Então, 15 anos eu fui embora para Goiânia, que era a capital, voltei, né, para onde eu nasci. Hoje, assim, eu vejo que tá bem diferente. Eu vejo muitas clientes minhas falando, eu não tenho coragem de mandar meu filho para São Paulo com 15 anos. E eu fui na cara e na coragem para estudar, pegava coletivo, se virava. Você estudou o quê? Eu fiz faculdade de Direito. Eu fui fazer terceiro ano em Goiânia e depois eu fiz Direito. 17 anos, eu falo, a gente é muito novo para decidir o que a gente quer. Então, eu fui decidida, assim. Eu fui escolhida pelo direito. Já tinha um caminho certo pra você pegar esse rumo aí, né? Não me arrependo, porque como eu disse no começo, eu acho que tudo é um caminho. Sim. É, Tudo é um propósito. tudo é um Mesmo que você propósito. não saiba que aquilo é de fato pra você, tem um propósito. Tem um propósito. E tudo tem direito. Todas as relações têm direito, todas as conversas, né? Então eu falo, direito não foi jogado fora, mas eu nunca me vi como advogada. Eu até tentei um tempo, mas não fluiu. Aí eu comecei a estudar para concurso, que eu falei, se eu for trabalhar na área de direito, vai ser trabalhista. Por conta de pessoas, de, né, querer intermediar aquilo. Eu já tinha um olhar para o empresário. Eu vi que o direito do trabalho estava mudando, ele não estava mais com um olhar só para o empregado, ele já estava vindo com um olhar para o empregador também, aquela intermediação ali. Então, eu me interessei muito para isso e estudei 1 ano para concurso. Já estava começando a me qualificar bem. E aí, com 22 anos, eu me formei, com 21. E com 22, minha mãe saiu de casa. Meu irmão tinha 10 anos de idade, 11. Foi uma fase muito difícil para nós. Meu pai já estava muito debilitado. Não tinha mais como conviver, ele já era muito agressivo. Meu pai é uma pessoa muito boa, mas a doença... assim, transtornou ele, então ele já era muito agressivo. Minha irmã já morava aqui, minha irmã veio fazer faculdade, e eu ficava lá intermediando, assim, Sim. meio que salvando minha mãe no meio daquilo, com meu irmão pequeno, e eu ia muito pra casa, então era um verdadeiro terror, assim. E minha mãe decidiu ir embora, e nessa época eu casei. E eu vivi um relacionamento abusivo, eu acho até que eu não vou entrar muito em detalhe disso, mas por 7 anos eu não sabia quem eu era, assim, eu tive várias fases profissionais nesse meio tempo, eu fui envolvida em dívidas que eu não tinha nem ciência. Eu acho que eu procurava talvez não saber tanto de medo, porque eu não... Sabe quando você não tem muito eira nem beira? Ah, mas você já tinha 22 anos. Mas quando você não tem um lar estruturado para voltar, o meu lar tinha se desfeito. Minha mãe morava dentro da casa da minha avó com meu irmão criança, E eu adolescente. acho que é um pouco complicado quando você não tem aquela estrutura familiar, com 22 anos sozinha, você tendo que lidar com a administração em relação financeira mesmo, tem que ter uma base, né? Sim. E a gente teve que se virar ali, Pri. E eu falo, é mais o emocional, assim, né? Eu não sei. Tem coisas que acontecem na nossa vida que depois... Se eu falar com a minha cabeça de hoje, lógico que eu olho para aquela situação e entendo claramente, mas lá eu não entendia. Sim. Então eu namorava há 1 ano, fiquei noiva e casei. E aí eu vivi momentos muito difíceis, né? Eu tive obesidade, assim... Isso é uma pauta para outro momento. E aí, um belo dia, eu não aguentei. Essa tem história, hein, gente? Essa tem Nossa, história. meu Deus! Mas que legal, porque eu gosto de pessoas assim, que tem história. E aí, Pri, eu já não me via mais, assim, parece que nada fluía, mas eu me boicotava mesmo, eu acho, para não fluir. E um dia, um feriado, minha irmã falou, vem passear aqui. E eu vim sozinha, até de ônibus. E ela falou, eu chorava muito nesse dia, ela falou assim, se algum dia você... Eu falei para ela que eu queria me separar, ela falou, se algum dia você quiser, eu não vou dar opinião, acho que cada pessoa tem que tomar a sua decisão, mas você tem um emprego aqui na clínica do marido dela, ela já tinha separado das clínicas, você tem um emprego aqui na área de cobrança. E eu fui embora com isso assim, gangrenado na minha cabeça. Vou trabalhar na empresa dela. Não, eu falei assim, eu só precisava disso, eu acredito muito nas pessoas, então eu sempre vou tentando e levando. E daí eu fui embora com isso na minha cabeça. Passado 1 mês, eu fiquei muito sofrendo lá, né? O que eu vou fazer? Meu Deus, divórcio, crenças limitantes, religião. Meu Deus, é um pecado. Enfim, em 1 mês eu resolvi isso tudo na minha cabeça. Coloquei o que coube dentro de um carro e vim embora. E ali eu comecei. Essa é a Mayra, né? Uma parte da Mayra. Mas você foi embora pra onde? Vim embora pra cá. Pra cá? Vim embora pra cá e recomecei minha vida, Mas trabalhando você na tava clínica. sozinha, você veio pra cá sozinha? Você já Sozinha. tinha A minha irmã família? morava aqui, Ah, sua irmã me morava ofereceu emprego, só que eu não fui morar com ela. Eu vim morar numa kitnet.
e trabalhar na clínica do meu cunhado. Ela não me prometeu grandes coisas, ela me prometeu um emprego de cobrança. E eu já cheguei na clínica, eu tava assim, no gás, assim, eu falei, agora eu tenho que recomeçar. Então eu já cheguei na clínica assim, igual um rojão. Um mês eu já tinha reformado a clínica. De quando eu entrei para quando eu saí da Igo, nós triplicamos o faturamento. Que legal. Então ali eu acho que eu fui me reconhecendo. Eu fiquei 7 anos, eu fui tateando quem era o potencial da Mayra. E sempre com aquilo, eu vou montar uma empresa, eu vou ajudar pessoas, eu vou salvar vidas, eu vou levar as pessoas pro mais. E quanto tempo você já tá aqui em Araçatuba? 7 anos e pouco. 7 então, anos. assim, porque a Ciclo tem 5 meses. Nossa, um Quase bebê, 5, um gente. bebê. Quase 5, nem tem 5. Que sucesso, né? Porque parece que foi há tanto tempo já que abriu. Graças a Deus. Eu fiquei 3 meses, eu acho que fora da... Porque foi em julho, eu saí da Igo em julho, em novembro abriu o ciclo. Então, é esse tempo ali, mais ou menos, 7. Eu tô um pouco perdida no tempo aqui, mas fez 7 anos que eu tô em Araçatuba, em 24 de outubro eu cheguei. Então, nós estamos em abril, vai fazer 8. Vai fazer 8. Então, 7 anos, eu fiquei na Igo quase 7 anos, 3 meses e já abriu o ciclo. Você já tinha essa potência de administrativo já para a empresa? Primeiro que você já queria, já na sua cabeça, ter a sua própria empresa. Já. E aí, quando rolou essa oportunidade da sua irmã, você já avalancou a empresa dela, mas com vontade de ter a sua própria. Isso. Eu não via isso tudo, né, Pri? Eu acho que a gente vai construindo. Eu fiz MBA em gestão empresarial, depois que eu cheguei aqui. Que você estava aqui. Isso. Lá em Goiânia, eu já tinha liderado equipes. Eu trabalhava numa empresa que nós éramos 7 filiais. Eu já coordenava um departamento. Assim que eu me formei, eu tive esse episódio lá e eu pedi para sair depois desse casamento. Enfim, eu fui tocar umas outras coisas. E então eu já tinha esse feeling para liderança de equipe, para empresa, para gestão de pessoas. É uma área que eu gosto muito. Assim, eu tenho bastante habilidade com pessoas e com empresa. E aí, Pri, eu falo assim, como Deus é bom, eu vou falar muito de Deus aqui porque eu tenho muita fé. As portas foram se abrindo. Minha irmã e meu cunhado, eles entregaram. Hoje eu olho que eles entregaram uma boa parte da Igo nas minhas mãos, assim. De olhos fechados. Eu acho que eu fui conquistando isso, mas uma boa parte eles entregaram de olhos fechados, assim. E aí você sabe a diferença de ser patroa com ser líder já na Igo, né? Sim, sim. Porque como você está falando que você construiu aos poucos, é essa liderança que eu falo, né? De Sim. você construir junto com os colaboradores, de você unir, você deixar com que todo mundo ajude a crescer a empresa, Isso. que eu acho que é muito importante. E isso já trouxe uma bagagem para você na Ciclo, né? Já trouxe. Eu tenho curso de formação em constelação familiar, gosto muito dessa área de desenvolvimento pessoal. Então, com todos esses conhecimentos que foram agregando, eu fui construindo realmente uma personalidade de liderança, de formação de pessoas. E isso foi muito importante para mim, porque eu sempre soube meu lugar lá. Mesmo que eles tenham me entregue à empresa, uma grande parte, meu cunhado ficava um episódio assim mais na parte a parte de dentista mesmo, de operação. Sim. E essa parte administrativa, de contratação financeira, ele deixava bem comigo e eu me reportava a ele. Mas eu sempre soube o meu lugar. Eu sempre falei, você é o dono. Eu sempre respeitei essa hierarquia, eu sempre respeitei as decisões, eu sempre soube levar para construir justamente isso, os degraus de uma empresa, porque eu acredito muito nessa hierarquia. Sim, eu acho que certeza. ela é muito importante, né? Mesmo na estruturação da empresa, na formação de pessoas, na segurança que você passa pro profissional. Sim. Então lá eles tinham bem claro e a gente cresceu. Então ali foi uma oportunidade de eu realmente me ver. E aí eu coloquei no papel, em janeiro de 2021, 22, o ano passado, a pandemia deu uma bagunçada no tempo, né, na nossa cabeça. Em janeiro do ano passado, eu acredito muito que quando a gente coloca uma coisa, uma data, ela acontece. Metas, né? Metas. Em janeiro ou dezembro, salvo engano, do ano passado, eu coloquei, eu vou, se tudo caminhar como está caminhando, eu vou sair da Igo, com muita honra, com muita gratidão, de cabeça erguida, só que eu não sabia o que eu ia fazer. E aí eu coloquei lá, abril Mas era... você já tinha em mente no seu coração que você ia montar a sua empresa. Que eu ia montar minha empresa, eu não sabia o que lá, era. Desde lá, eu já sabia que eu tinha mais para entregar. A Mayra tinha que vir mais, assim, Sim, sabe? Uma coisa muito minha, assim. E aí eu fui colocando datas, abril, julho, e tudo aconteceu como eu escrevi. Eu acho que a gente leva ali pro inconsciente, né? Em abril, eu lembro que a gente estava muito bem, assim, eu e meu cunhado, a empresa estava crescendo muito. Mas um belo dia eu conversando com ele, eu falei, eu vou sair.
Ele assustou um pouco, assim. Eu já ia perguntar qual que era a reação dele já. Eu acho que no fundo, um dia eu vou até perguntar isso pra ele. No fundo, eu acho que ele sentia, ele fala hoje em dia, ele sabia que eu tinha muita coisa, assim, sabe? Eu tinha... Muito mais do que explorar aí pro mundo. Eu acho que ele via que eu tinha muita coisa pra fazer, sabe? Que eu não podia ficar limitada ali. Uhum. E ele sabe do carinho, da gratidão que eu tenho por ele. Nossa, a hora que precisar de mim pra qualquer coisa, ele assustou, eu assustei na hora que eu falei, porque foi assim, papum. Eu me emocionei, ele se emocionou. Porque eu falei, eu não vou te abandonar, a gente vai se organizar. Tanto que eu avisei em abril. O dia que eu avisei, eu não sabia o que eu ia fazer. Uma semana depois, eu decidi que ia ser um spinning. Eu saí de lá no final de julho e a Ciclo abriu a gente abriu as portas 29 de novembro. Uma semana depois que eu avisei pra ele que eu ia sair, é como se uma voz estivesse falando no meu ouvido. Coloca o pé que eu vou colocar o chão. E era Deus falando comigo. Eu pedia muita orientação. É muito Deus mesmo, porque depois de uma semana que você decidiu... Uma semana eu tava pedalando dentro de uma sala e a luz apagada, né? Eu falo, o spinning traz isso muito pra gente. Eu pedalando ali, várias vezes eu já chorei fazendo spinning. Nossa, também, gente. Spinning traz um negócio pra gente... Ou a gente dá muita risada, ou a gente esquece de todos os nossos problemas lá fora, ou a gente traz os problemas e a gente fica ali, ó, a gente pedala, mas a gente fica assim, ó, gente, eu vou sair da bike, mas eu preciso pensar agora, o que eu vou fazer depois dessa aula aqui? E aí a gente vai pensando em tudo que vai acontecendo na semana, já cheguei a me arrepiar por conta de música, já cheguei a chorar, não. Já caiu uma resposta mistura de sentimentos. No seu colo, assim, dentro do spinning? Muito, muito. Eu demais, mesmo e o na spinning, gente, desculpa te cortar, Que isso? mas acho que qualquer tipo de esporte, mas o spinning, que é uma paixão pra mim, por exemplo, te traz uma sabedoria psíquica. Um treinamento mesmo de consciência que você Sim. tá ali fazendo e você tá prestando atenção e realmente aquilo que você tá com um problema, você joga tudo fora. Ou se esse problema tá ali na hora do esporte, você tende a resolver na hora que você tá praticando o esporte. Então assim, gente, juro, eu chego a arrepiar porque é demais. O spinning assim mexe comigo e todos os professores do spinning também eu amo. Já vou puxar o saco aqui porque spinning é maravilhoso, eu amo. Aí, já chegou o spinning, gente. Spinning, esporte, uma outra fase da sua vida, mas antes você já estava casada. Já, eu tava com o Rodrigo, sim. E o Rodrigo já tá aqui, gente, pra falar com vocês também. Segura. Gente, Rodrigo, marido da Mayra, proprietário Roda Livre. Pode vir, gente. Não, você não sabe, vocês não sabem. Ele tá descalço, tá se sentindo super à vontade. Mal chegou, ele já tá com o cafezinho na mão. Pode sentar aqui, fique à vontade, Rodrigo. Olá, pessoal, tudo bem? Ó, e aí, descalço, já pedalou hoje? cafezinho. Já pedalou hoje? Já se aventurou tanto no mundo, nas trilhas, nas ruas ou no estúdio? Gente. Tem duas opções, tanto indoor ou outdoor. E Você aí? faz os dois. Os dois, adoro. Os dois. Não, mas aí antes da Ciclo você já fazia. Eu já pedalo há 30 anos. 30 anos. Já corri profissional, já fui atleta dessas competições aí. Nossa. Já morei em outra cidade por causa disso. Então, assim, amo pedalar. Se resumir, Rodrigo, todo mundo lá falava, nossa, Rodrigo, o seu Facebook só tem coisa de bike. E eu falava, gente, Paixão, é isso? gente. Minha vida é essa. É a paixão. Minha vida é essa. E aí a gente tava conversando aqui com a Mayra, ela tava contando um pouco da história dela, e aí ela tava falando sobre o passe gigante que ela deu de deixar a empresa do cunhado para depois de uma semana tá abrindo a Ciclo. A Ciclo, para quem não sabe, gente, é um estúdio de spinning que é neném, mas assim, parece que já tem 2 anos de tanto que já tá bombástico aqui na cidade de Araçatuba. Você que é da região e não conhece, vem pra Araçatuba e conheça. Já marca um horário com vocês. É só entrar, né? Dá pra marcar o horário através do Instagram. Sim. Porque tem um link lá que você entra, você já coloca seu dinheirinho lá no crédito e já reserva a sua bike. Mas antes, já estavam casados. Dessa parte eu já quero saber. Já. No meio até o final. Na verdade, a bike nos uniu, né? Ah, é? A Você já tava fazendo indoor. Não, eu já fazia indoor. Aí que eu te falei até que me veio o insight que eu falei, é spinning. Eu arrepiei inteiro, igual você falou que você arrepiou. Eu falei, é isso que eu vou levar pras pessoas. E aí eu você preciso já fazer todo com mundo ele... sentir. Aí eu tava com ele, na época da pandemia, que não podia fazer nada, só podia pedalar. Sim. Eu comecei a pedalar com a bicicleta emprestada da minha irmã. E aí um dia furou o pneu. Aí a gente foi arrumar, eu conheci essa loja que eu não conhecia. Mas eu não conectei, não sabia quem era Rodrigo nem nada.
E aí um dia eu fui lá na loja levar um escapulário meu que eu fazia. Entrei, ele tava lá, eu falei, moço, você pode entregar isso aqui pro funcionário? Aí eu conheci ele, aí a gente, foi 2 anos antes da Ciclo. Né? Foi paixão à primeira vista ou já teve Foi. A gente foi não se realmente, conhecia. Foi umas conversas antes? Não, a gente não se conhecia, a gente passou a se seguir no Instagram nesse dia. Pra quem não sabe, gente, o Rodrigo também roda livre. Quantos anos roda livre? 30 anos. 30 anos. 30 uma anos. loja super conceito. Falar nisso, podia trazer sua família também pra falar Opa, essa história. Porque claro, 30 claro, anos, claro. gente, é história pra gente querer saber mesmo. Eu amo histórias. Nossa. Sou um ser humano totalmente curioso. E assim, pra quem não sabe, Roda Livre tem tudo pra bike. Tudo. Quando vocês tiveram a ideia da Ciclo, vocês demoraram quanto tempo para formar a Ciclo e se vocês se especializaram para ter a estrutura que a Ciclo tem hoje em Araçatuba em outros lugares? Pri, como eu te disse lá no começo, É o eu acho que uma bolinho. empresa é a pessoa por trás, né? Há muitos anos, há 12 anos, eu me formo como pessoa nessa área de gestão, de entrega. Eu sempre fui muito focada com entrega. Eu sou muito focada em experiência. Então, assim, quando eu vou para São Paulo, eu gosto de ir em lugares legais, eu gosto de ser bem atendida. Então, eu falei assim, eu não admito entregar menos do que isso para Araçatuba. Se não entregar do jeito da Ciclo, nem sai de casa, gente. Então, assim, eu falei, pode ser... Eu sabia que podia Exatamente. ser qualquer coisa, eu poderia abrir uma empresa de qualquer coisa, a entrega ia ser nesse nível. Excelência. Excelência. Então, a gente começou ali, ó, então, abriu a minha ficha, caiu o spinner, eu cheguei em casa e falei, amor, vou montar um spinner. E ele Você é arregalou louca? o olho, tá doida? Doida? Não. Aí eu peguei e falei, gente, ele ama pedalar. Esse menino nasceu, eu acho que ele pedalava dentro da barriga da mãe dele, né? Rodava as perninhas. Eu falei, não é possível, ele só não tá linkando, ele só ainda não entendeu. Eu falei, Só a ficha que não caiu, mas eu vou ajudar, a gente né? vai. Nossa. Aí eu acho que ele começou, o que é essa ideia sua? Aí ele começou curioso. E aí, Pri, a gente já começou. Ó, isso foi em abril. Em novembro a gente abriu a Ciclo. Então, assim, Nossa, muito pouco tempo. abril. Em maio, um mês depois, a gente estava conversando com o senhor Roberto, que até faleceu. Deus o tem, uma pessoa maravilhosa para alugar o ponto Ajudou ali na demais a Constrói. gente. Antes de partir, ele faleceu, mas antes de partir, ele deixou esse presente para nós, que foi a possibilidade de estar lá dentro. Porque a gente falou, é um ponto muito maravilhoso, assim, da cidade. O Rodrigo falava muito isso, estacionamento para os nossos clientes. Sempre era assim. Comodidade, Comodidade, né? A estacionamento. localização, ele é bem central. Então, qualquer área da cidade que você quiser ir, então todo mundo vai vir ao centro. Não, além de ser ao centro, ele fica perto de uma praça que é marco também na cidade. Isso daí era- Esporte, né? De Como não atividade saber? física. Exatamente. Exatamente. Então eu sempre, assim, de praça, eu sempre visualizei na minha vida, assim, um dia eu quero ter um comércio de frente com uma praça. Então eu sempre coloquei muito isso, assim, no meu coração, porque eu dava aula para ensinar criança a andar de bicicleta sem rodinha. Então eu sempre usei aquela praça. E eu falava, nossa, um dia eu quero ter algo aqui nessa praça. E sobre a Ciclo de referências, assim, você foi buscar em algum lugar? Daí a gente foi buscar. Aí eu já gostava de spinning já fazia diferença na minha vida. Sempre que eu viajava para São Paulo, eu ia, né, em estúdios, no sul também. Então, eu já tinha esse amor por spinning. Era uma atividade que eu falava, é uma atividade muito gostosa, prazerosa. Então, eu já sabia de bicicletas. E aí, a gente caiu pra buscar. Caiu de cabeça. Uma coisa uniu a outra, porque, por exemplo, roda livre, sapatilha, Sim, Ciclo, total. a gente empresta, vocês devolvem, É. que eu acho que, assim, é um atendimento ao cliente diferenciado. Quando vocês colocam também a frutinha, depois da aula, quando a gente vê aquela bananinha, aquele O abacaxi abacaxi, ali nossa, na entrada. o abacaxi é muito bom. Você tem um encontro com os alunos que, assim, é um fim de ciclo, mas um começo de uma nova amizade. Então você conhece pessoas e tem frutinha ali e tal. É bem então é gostoso. muito legal esse diferenciado. Queria até parabenizar vocês, porque tem Obrigada. gente que, além de ser aluna, repara muito nessas coisas, né? Então, tipo assim, mínimas coisinhas fazem toda a diferença pra gente. assim. Obrigada, Pri. Gente, se vocês tiverem interesse em morarem na região, quiserem vir pra cá antes mesmo, já marcar algo, algum rolê de esporte, já entra aí na sua cidade, ciclospinning.com.br, já entra, pode entrar direto No site ou o Instagram Ciclo ou no Spinning. Instagram, lá na bio, também tem um link onde você pode entrar e pode reservar a sua bike aí, que é muito, muito legal.
Planos futuros. O que vocês têm? Nossa, será que pode fafalar? Gente, pelo amor de Deus. Não. É especial Temos aqui no meu podcast. temos muitos Esse planos. aqui vai ao ar no mês que vem, eu acho. Não, vai ser temos agora. muitos planos, mas todos ainda Secrets. bem secretos. Bem E sabe qual que é o secretos. diferencial também da Ciclo, gente? É que cada professor, queria que você falasse um pouco, tem o seu método de aula diferenciado. Cada um lá, Pri, cada um tem o seu estilo. Então, nós desenvolvemos um método de treino que chama Ciclo Pro. E aí, então, dentro desse treinamento Ciclo Pro, o professor ele coloca o estilo dele, ele coloca a identidade dele, ele coloca o estilo musical dele, os movimentos que mais agradam ele, mas tem um processo. Desde quando nós tivemos, vamos realmente treinar, vamos cuidar das pessoas, mas então vamos ter fundamentos. Então não é só, às vezes as pessoas chegam lá, nossa, é só música, festa, tem um porquê de posicionar o quadril daquele jeito ou o pé daquele jeito. Qual a sua especialidade na sua aula, por exemplo? A minha, ela é um tipo de treino mais voltado para você poder fazer pedaladas na rua tranquilamente, porque eu te treinei tão bem para você enfrentar uma subida, enfrentar uma descida, enfrentar até um cachorro correndo atrás de você. Então você vai conseguir sair de qualquer situação na rua. Que nem, por exemplo, a Vanessa Braga esteve aqui essa semana para participar, vai ser a primeira convidada. E acho que é legal a gente falar nisso, porque eu também vi que ela também estava participando, porque ela faz mindfulness para empresas. E qual é a diferença de ser patrão e líder, né? Que a gente estava conversando sobre isso. De você ter esse cuidado com os professores, com os funcionários. Você achou que foi muito importante? E se você usou outro método também, além da Vanessa? Pri, eu acho que é muito importante, até você perguntando sobre os planos futuros, uma coisa que eu sou muito ligada como eu te disse, em pessoas. Então, eu tenho muito interesse em levar pessoas para o mais comigo. Então, hoje, eu estou com a minha antena ligada com profissionais que queiram crescer. Então, um dos nossos planos, eu analisei várias empresas, quando a gente estava montando, você perguntou, sim, a gente se inspirou em várias, inclusive muitas fora do Brasil. Então, eu estava sempre ali, observando, assistindo, e eu peguei a contramão do caminho que muitas estão indo, e os nossos planos, essa parte que o Rodrigo falou para você até que é um pouco segredo, que a gente ainda está estruturando, mas é ajudar pessoas a ir para o mais, assim, profissionais da área, a gente quer pegar na mão mesmo e levar o spinning pro mundo, assim. E outra, tem essa coisa também, né, gente? Porque a estrutura é muito chique, porque vai me cansar, eu vejo você, Priscila, você não fica com o bumbum na cadeira, na bicicleta, tenho medo de fazer a primeira aula. Eu acho que essa coisa, né? Gente, vocês precisam ter a experiência de conhecer pelo menos a primeira vez. Se vocês não experimentarem, tudo na vida vocês não vão saber o que é. Então, eu acho muito legal a gente chamar as pessoas. Sim. E aí, essa conversa sobre a sua história pessoal e sobre a Ciclo também, é de fazer também, transformar as pessoas que estão assistindo para que conheçam a Ciclo, que façam, né, atividade física, que eu acho que é muito importante. A gente tem, Pri, uma aceitação gigante, assim. A gente tem pessoas lá, hoje teve uma cliente de 60 e tantos anos, acho que 68. 69 Eu anos. recebi esse feedback ontem. De uma pessoa que não tá indo ainda, falou pra mim, eu tenho que ir lá, uma médica, ela falou, você tá levando muita gente pro spinning que não fazia. Isso é uma intenção minha e do Rodrigo desde sempre. E eu percebi também homens. Homens. E olha, gente, eu, Priscila, já fiz spinning em todas as academias aqui da cidade. Nunca vejo homens. Sim, Na a gente Ciclo, leva. eu vejo homens. Eu acho que o fato de ter professores homens também conecta. Eu coloco na recepção profissionais homens também conecta, né? Sim. Então, porque eu falei, eu quero levar o spinning pra várias pessoas. Então, assim, eu quero transformar mesmo muitas pessoas, porque a vida já tá tão pesada, tão cansada, que às vezes você fala, meu Deus, eu ainda tenho que fazer uma atividade física, eu ainda tenho que ir pra academia, eu ainda tenho que... E a atividade física, a gente não pode viver sem atividade física. Ela tem que estar na nossa rotina. Hábitos diários. Se a gente quer viver mais, e eu acredito que nossas gerações vão ser gerações que vivem mais, para viver bem, a gente tem que ter atividade física diariamente. E eu falei, o spinning é uma atividade física prazerosa. Prazerosa. Então, eu quero apresentar para muita gente. Tem cliente que fala, eu não vou dar conta. Ou possíveis clientes mandam, eu não vou dar conta. Eu falo, por quê? Já como eu tenho essa questão com pessoas, essa forma de abordagem, esse conhecimento, esse estudo meu, eu já consigo abordar a pessoa nesse instinto, nesse estilo, assim, por que você acha que não vai dar conta? Porque
a crença delas, cada uma tem uma. E já tá pronta, né? Então, se eu só chegar aqui e falar, você dá conta assim, você vai, pode vir, às vezes eu não vou conseguir conectar aquela pessoa que ela acha que não vai dar conta porque ela tá 30 quilos acima, porque ela tem 68 anos, porque ela é homem, porque ela desmaia, porque ela tem pressão baixa. Não, gente, posso falar? Eu tava na Ciclo. Esses dias tinha uma mulher com o braço quebrado. A Thaís. Eu amei. Eu falei, gente, eu tô te amando. Você não tá entendendo. Pois ela fez a aula todinha até o final e saiu feliz da vida. Ela falou assim, eu não tava mais aguentando ficar em casa com esse braço quebrado. Eu falei, liguei pro meu médico e falei, vou desse jeito mesmo, eu não tô nem vendo. E eu parei ela no final da aula lá na frente da Ciclo pra perguntar. Eu falei, mas e aí? Eu falei, e aí que eu não vou mais ficar em casa? Pri, porque é pra cabeça, né? Nossa, atividade muito. física, o spinning, você ouvir uma música, eu falo que é a você encontra um amigo. tarja preta. A minha tarja preta é o exercício físico. Até teve um slogan que eu coloquei numa campanha que eu falei assim, o tempo pra mim é a coisa mais preciosa e mais limitada hoje. Você pode ver que o nosso discurso assim de não tenho tempo, ela é uma realidade pra todo mundo. Eu falo, me dá 45 mas é prioridade, minutos. gente. O tempo que eu falo que também, eu falo muito isso. O tempo é a melhor declaração de amor que a gente pode oferecer pra outra pessoa. Se você tá triste, um amigo tá triste, se um marido tá precisando da sua ajuda, você para o que você tá fazendo pra oferecer o tempo. Eu acho que é uma declaração de amor assim, não é dinheiro, não é poder, não é nada. É o seu tempo. Se você doar o seu tempo pra outra pessoa, é uma declaração de amor. Agora, se você doar o seu tempo pra você, porque se você cuida da outra pessoa, você precisa cuidar de você primeiro. Exatamente. Então é isso que eu sempre falo pra todo mundo. A gente precisa ter esse tempo pra nós. Eu falo assim, olha, eu falo ainda na agenda dos meus trabalhos, é depois do almoço que eu trabalho. Porque de manhã eu trabalho comigo, eu trabalho com a minha mãe, com o meu marido e comigo, que é fazendo atividade física. E que é prioridade pra minha vida. Esse eu não vou abrir mão de nada. Enquanto eu puder e ter esse luxo, eu vou fazer. Que é muito importante. Um dos pontos que a maioria dos alunos sempre falam, nossa, eu venho na aula por causa das motivações. Do momento que a gente tem um processo lá, a gente apaga a luz. E aí a gente entra dentro da sua mente, a gente conversa lá com você. Fala, olha, como que você quer cuidar, às vezes, de alguém, se dedicar tanto para alguém, se você não cuida de você? Então, peraí. Começa, então, a se cuidar. Começa a cuidar mais de você se amar mais. Aí sim você vai poder amar o outro. Sim. Ajudar o outro. Às vezes está... puxa, tô para baixo, tô tomando ansiolítico, tô assim, assim, assim... Essa pessoa nem consegue. Que você passar isso pra outra pessoa, né? Tipo assim, se Nossa. cuida porque eu tô me cuidando, eu tô achando ótima essa experiência. E Pri, é tão engraçado que essa questão de amor próprio, isso é bíblico, né? Amar o próximo como a ti mesmo. E a gente tem muita dificuldade. Eu vejo várias pessoas, eu sou um exemplo vivo, que me doava muito para as pessoas, fazia tudo para todo mundo. E não cuidava de você. Se boicotava, né? Se negligenciava. E esperava do outro reconhecimento, o outro fazer o que eu faço por ele. Então, quando você espera de fora todo esse amor, você fica muito carente, a sua cobrança é muito alta. Quando você se cuida, quando você se prioriza e você se doa para o outro, que seja para um esposo, para um filho, para os seus funcionários, você se doa de uma forma muito mais genuína, muito mais leve. Então, assim, temos que começar por nós mesmos. Sim. Temos que começar. E a gente sabe o limite de ajudar e de, assim, que nem, por exemplo, eu vou pegar o seu problema pra mim. Não. Eu vou te ajudar você sair desse seu problema, mas porque eu estou sabendo cuidar de mim. De mim. Então eu estou bem comigo, eu não vou pegar esse problema pra mim, mas eu vou te ajudar a um caminho legal. E quando você tá bem, quando você tá bem, você inspira as outras pessoas até sem falar. Exato. Às vezes você não precisa nem falar, vem cá que eu vou te ajudar, vem cá que eu vou te salvar. Não, só de você ser uma pessoa melhor, só de você ser uma pessoa que se cuida, você já inspira, já carrega um monte de pessoas. Porque pessoa pra falar um monte de coisa na sua vida tem um monte, né? Isso é verdade. E eu te falo, foi o que eu te falei aquela hora, cada história é muito particular. Então nada como o nosso exemplo. Todo mundo tem história, né, gente? Todo mundo tem história. Todo mundo tem história. Então nada como o nosso exemplo. Então, assim, esse slogan que eu tava te falando, eu falo pras pessoas lá no Instagram. Você tem 45 minutos pra nós? Vem aqui. Você tem 45 minutos do seu dia por você, pra você, não é nem pra nós. Nós vamos pegar o seu 45 minutos e vamos tentar fazer toda a diferença no seu dia. Então, nos empreste, nos confie esses 45 minutos. Eu falo isso muito lá no Instagram. É um ótimo investimento. E você falou, pra gente finalizar esse papo, tá muito gostoso, a gente pode até fazer um vídeo no meu canal pra pedalar mesmo, fazer o negócio acontecer, hein, Legal. gente? Vamos, Samuca?
Eu tô. A cara dele. Só vou filmar. Ó, você tava falando que às vezes não precisa falar nada. E na mídia digital eu tô vendo sobre o posicionamento de imagem que vocês estão crescendo, principalmente você. Tem alguma coisa a ver com esse plano aí que vocês não pode contar? Ela tá toda bonita, filha, em estúdio, fazendo foto, fazendo filmagem. Aguardem. Aguardem. Sim, Pri. Não, com certeza tem, sim. O mundo digital é uma realidade para nós hoje, né? A gente não consegue fugir mais disso. É a nossa vitrine, né? É a nossa vitrine. E a gente tem... Como a gente é muito preocupado com a entrega, com coisa bonita, né? Com querer que as pessoas se cuidem, com certeza a gente tem que começar pela gente. Então, eu tenho tido bastante procura. Eu tenho tido procura por mentoria na área empresarial já. Os nossos planos envolvem outros estúdios a nível... Eu ia falar que é a nível Brasil, mas a gente está recebendo proposta até nível fora já. A Europa já. E Legal. graças a Deus, assim, Pri, eu quero pegar Espreme que profissionais. solta, tá? Não. Tô soltando aqui. Amor, para. Eu quero pegar Chega, profissionais. coloca uma assim, pedra em cima. Eu quero pegar pessoas pela mão, assim, quem estiver junto, quem acreditar na gente, quem estiver no nosso time, quem confiar, vai junto. Eu não quero só pra nós. Sim. Eu quero que muitas pessoas cresçam com nós. Com nós. Não a gente cresça usando outras pessoas, porque eu acredito em times, em multiplicações. Então, assim, a gente vai indo e quem estiver vindo junto vai crescendo. E os meus planos, os planos do meu coração são muito grandes. Sim. Então, eu preciso realmente ir indo com muita coragem, desbravando. O que me trouxe até aqui foi coragem. Eu pedi conta de um trabalho que eu ganhava relativamente muito bem, assim, muito melhor que eu acho que o mercado de Araçatuba, assim, é um valor bem alto. No outro mês eu não tinha nada para ganhar, nem R$1. Eu passei 2, 3 meses sem nem R$1. Por essa coragem do meu coração. E é essa coragem que me mantém, que vai me levar. E eu tô indo. Muito bom, gente. Agora, pra finalizar, você quer mandar uma frase aí pras pessoas que estão te assistindo? Acho que tem tudo a ver com a ciclo, sei lá, não sei. Eu quero falar para as pessoas que estão nos assistindo que confiem em si. Confiem nas batidas do seu coração, que são vozes de Deus, e se dediquem a se cuidar. Se cuidem da sua saúde. Eu falo, nós temos 3 pilares que são base para qualquer coisa. É sono, alimentação e saúde. A gente não pode... E atividade física, negligenciar isso. Na verdade, se a gente tiver vontade, fica tão fácil, gente. Porque a gente vai procurar, e aí tem remédio, aí depois para o remédio, aí depois engorda o triplo. Não tem milagre. Se você tiver a disciplina de ter um sono bom, uma alimentação boa e uma atividade física em dia, não tem erro. Não negligenciar isso, né, Pri? A gente negligencia. Então é isso. Se cuidem, se amem, comecem por vocês e sirvam para os outros como exemplo. Deixa um pouquinho aí de querer salvar o mundo, o filho, o marido. Vem, pula e começa a nadar e sirva-se de inspiração para os outros. Ai, gente, sirva-se de inspiração e eu tô super inspirada aqui com vocês, viu? Ótimo. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Obrigado. Vocês terem Obrigado. aceitado o convite. Obrigado, Amei saber e conhecer mais a história de vocês, viu? Uma honra. Gente, a Obrigado. gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça de entrar lá no meu Instagram. Curte, comenta, compartilha e acessa o sininho pra você ser notificado toda vez que o vídeo sair, tá bom? A gente espera você na próxima.